vou te ensinar a cadastrar um orçamento que já foi fechado, que já foi definido dentro de uma obra aqui no Veja Obra. Então o primeiro passo é você acessar a obra, que a gente vai cadastrar o orçamento. A gente vai acessar o menu orçamento e vai clicar aqui no botão de mais para a gente abrir um novo orçamento para essa obra. Como a gente já tem o orçamento feito, o que você vai fazer é preencher esse formulário e vai clicar aqui no botão modelo completo para a gente fazer o download da planilha do Veja Obra. Quando você abrir, a planilha vai ter essa carinha aqui, tá? Na verdade ela começa aqui, né? A segunda aba é a aba que a gente vai utilizar para preencher. Imagina que essa é a carinha do seu orçamento, tá? Então se você tem um orçamento parecido com isso, em que a gente tem o custo unitário para o serviço, ou de repente, vamos até detalhar um pouco mais, imagina que a gente tem um valor aqui de mão de obra e material, tá? Como que a gente faz para cadastrar isso aqui no Veja Obra? Então eu vou começar pegando a primeira composição, o primeiro serviço que a gente chama aqui, que é a placa de identificação para a obra. Então eu vou colar aqui na composição, quantidade e unidade de medida. Então quantidade e a unidade de medida. Né? Então eu vou selecionar aqui em vez de digitar. E aqui para essa atividade eu tenho o custo estimado com mão de obra e o custo estimado com material. Eu deixei os valores iguais, tá, pessoal? É mais para focar na dinâmica de criação da planilha. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na aba do preencher e vou colocar custo estimado com material por metro quadrado, que é a quantidade, que é a unidade de medida aqui. Eu vou repetir a mesma coisa, só que aqui em vez de material vai ser mão de obra. Já vou preencher a categoria, né? Então isso aqui a gente está falando de um material, aqui a gente está falando de mão de obra. Unidade de medida do material ou da mão de obra, se a gente estivesse detalhando, no caso aqui eu vou colocar tudo como verba. A quantidade, a gente vai pegar aqui da planilha. Isso aqui é a quantidade do serviço, né? A gente vai fazer 6 metros quadrados da placa de instalação. Na verdade, a quantidade aqui para esses itens vai ser 1, tá? Porque eu estou falando de uma quantidade total de mão de obra e da quantidade, né, do custo total do material. Então eu vou colocar aqui 1 e 1. E vou pegar aqui os valores unitários. Então, primeiro da mão de obra, que aqui é a opção de baixo, e do material. Essa placa de identificação para a obra, aqui no meu orçamento, está na etapa serviços iniciais. Então eu vou copiar agora essa informação aqui na fase serviços iniciais. Se a gente tivesse uma subfase, eu conseguiria indicar qual que é a subfase, a subetapa. Nesse caso, como eu só tenho lá serviços iniciais, eu vou usar a mesma informação, tanto para a fase como para a subfase. Essa composição utilizou 2 linhas. Por quê? Porque a gente está falando do material e da mão de obra. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar o nome do serviço, aqui a fase e tudo mais, na segunda linha também. Tá bom? A gente não pode deixar essas informações aqui em branco. Eu vou cadastrar agora rapidinho todos os itens desse orçamento para a gente fechar aqui essa parte do orçamento resumido, que a gente chama de sintético no Veja Obra. Tá? Eu vou fazer só aqui os serviços iniciais para ser mais rapidinho. Bom, agora que eu cadastrei aqui as informações do orçamento sintético, eu vou para o modelo mais detalhado, para o modelo analítico que a gente chama. Então aqui eu estou realmente detalhando todos os itens que eu vou utilizar para executar esse serviço das estacas tipo broca. Então vamos lá, vou pegar o serviço. Aqui a quantidade são 24 estacas, então eu vou colocar 24 unidades. E aí aqui no modelo completinho fica até mais fácil. O que eu vou fazer? Eu já vou selecionar aqui todos os itens.
né? Vou colocar aqui a escavação, vou colocar como mão de obra, o concreto vou colocar como material, o aço aqui, tudo material, e esses últimos dois aqui, a mão de obra. Aqui a gente tem a unidade de medida, eu vou copiar e colar, e aí depois a gente tem que preencher aqui, tá? Então eu vou pegar aqui as diárias, né? Unidade, vou selecionar aqui as unidades, quilo, metro cúbico. A gente vai pegar aqui agora as quantidades, porque aqui sim a gente tem a quantidade de cada um desses itens e o valor, né? Então é só pegar aqui o valor unitário. E aí a gente vai repetir aquela mesma dinâmica, pessoal. Eu não posso deixar essas linhas em branco, né? Por quê? Porque todos esses itens são itens que a gente vai usar nesse serviço da estaca tipo broca. Então eu vou copiar aqui e vou colar até a última linha. Nesse caso, repara que eu tenho a estrutura em bloco de concreto. Vamos, só para fazer um exemplo, eu vou colocar uma linha aqui. Então eu tenho estrutura em concreto, essa 3.1 estrutura em concreto, e aqui eu vou colocar estrutura em blocos, por exemplo, tá? Como se fosse a fase e a subfase, só para a gente ter um exemplo que diferencie. Então eu vou colocar aqui a fase, de novo em todas as linhas, e a subfase. Então vocês viram aqui, é bem simples, bem fácil de preencher. O que eu vou fazer agora? Eu vou só excluir essas linhas que ficaram em branco para a gente não ter problema. E aí é só você salvar aí a sua planilha. No meu caso, como eu estou usando o Google Sheets, eu vou vir no Arquivos, fazer o download em Excel. Uma vez que baixou aqui a planilha, eu vou entrar no Veja Obra. Vou preencher aqui as informações do formulário. E aí a gente vai importar esse orçamento. Então vou clicar aqui no botão de importar. Vou selecionar a planilha que a gente acabou de preencher. Maravilha, sucesso! Olha só, o orçamento 01, se eu clico aqui para editar esse orçamento, ele criou a fase da administração, porque esse foi o tipo de orçamento que eu abri, então ele cria automaticamente a fase de administração de obra. Mas olha só, ele criou os serviços iniciais com a placa de identificação da obra, o custo estimado para mão de obra, o custo estimado para material, bonitinho igual estava lá, o tapume da chapa compensada, a alocação do container, e também fez a estrutura em bloco, estruturas em concreto, e puxou aqui tudo bonitinho, né, o mais detalhado que a gente montou aqui. Tá? Então tudo bonitinho, fácil, prático para você fazer a importação do seu orçamento, e aí a partir daqui é só ir avançando.